Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico, iniciando o segundo semestre de 2021 com o professor e consultor financeiro Carlos Setti. Obrigado, Setti, pela sua presença aqui nos estúdios da TV FIB, especificamente no Mundo Acadêmico. O prazer é meu, caro Bino. Vamos fazer um grande debate. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, o primeiro do segundo semestre de 2021, onde o professor e consultor financeiro Carlos Setti é o nosso convidado. Setti, a gente fazia esse programa anualmente, né? Em decorrência da pandemia, a gente encurtou o nosso tempo, estamos fazendo semestralmente. Eu acho muito importante, né, uma TV comunitária, estar discutindo os aspectos econômicos e financeiros e contribuindo com a sociedade com recomendações importantíssimas, tanto no aspecto econômico como financeiro, que é a nossa proposta no dia de hoje. Setti, eu queria dividir em dois grandes momentos aí o nosso bate-papo de hoje do Mundo Acadêmico. Primeiro, aspectos econômicos e, no segundo momento, aspectos financeiros. Pode ser assim? Pode, claro. Vamos lá, então. Sobre os aspectos econômicos, encerramos o primeiro semestre de 2021, né? Então, eu queria que você traçasse como é que foi o primeiro semestre, né, sobre aspectos econômicos, e qual é a sua projeção para o segundo semestre de 2021 sobre os aspectos econômicos, né? Inclusive, direcionando sobre o relatório Focus, né, que discute os números do mercado e não do Banco Central. Isso é importante dizer, que o relatório Focus, ele sai toda segunda-feira, né? Mas ele discute os aspectos do mercado. O que o mercado indica para a economia semanalmente, né? Então, eu queria que você primeiro falasse como é que foi o primeiro semestre e já projetasse o segundo semestre sobre os aspectos econômicos. Ok, Carolina, o primeiro semestre foi um processo de recuperação do país, né? Nós vimos claramente que o país começou a andar para frente na medida em que a vacinação da Covid se procedia, acontecia, que as idades iam baixando. Hoje, nesse momento que estamos fazendo o programa, estão sendo vacinadas pessoas de 36, 37 anos já, o que significa que já desceu bastante, o que coloca mais pessoas no meio do consumo e permite que os negócios se movimentem, né, principalmente o comércio e serviços. Então, o primeiro semestre foi um processo de recuperação, sobretudo o último trimestre, né? Abril, maio, junho, foi significativo na recuperação do país. Como que eu vejo o segundo semestre? O segundo semestre que está começando agora, todos os dados, você citou aí o Boletim Focus do Banco Central, todos os dados dos grandes institutos projetam um crescimento significativo do país. O país vai ter um crescimento, mas vai ter uma inflação alta e um juro alto. Então, a perspectiva de crescimento do país até o final de 2021, anualizado, é de 5,2%. Então, esse crescimento positivo vai recuperar o crescimento negativo que nós tivemos o ano passado. Lembram-se que o ano passado houve uma recessão de 4,1%. Então, nós vamos recuperar e ainda vai sobrar 1% de crescimento positivo para entrarmos em 2022. E as projeções desse mesmo Boletim Focus para 2022 dizem que o país vai crescer entre 2,5% a 3%. Ou seja, nós estamos assim com um cenário que eu diria do atual governo é o melhor cenário que se teve até então. Considerado praticamente 2 anos e meio de governo, é praticamente o que se tem de melhor. Inclusive já zeraram as perdas do ano passado, né? Sim, zerou. Você comentou muito bem sobre isso. Zerou. Né? Acho que é importante. Em nível de PIB, né? Em nível de PIB. É importante ter essa noção, que nós estamos zerando, e zerar a recessão, o que significa? Significa que as empresas vão ficar mais capitalizadas, que vai aumentar a venda, o consumo vai aumentar, o emprego vai voltar. Há um cenário, pelas mesmas fontes que nós citamos, de que nesse segundo semestre o desemprego deve cair e nós devemos voltar a empregar aproximadamente 800 mil pessoas.
Olha, é significativo. Nós estamos com 15 milhões de pessoas desempregadas, mas somente nesse segundo semestre deve ser uma recuperação de 800 mil. Então, você imaginar, se isso continuar em 2022, gradativamente, a gente vai poder recuperar o emprego e a renda. Você comentou em relação ao desemprego, eu me lembro perfeitamente que em dezembro nós fizemos o nosso programa para falar sobre o primeiro semestre de 2021. Isso. E você, com muita propriedade, comentou o desemprego na ordem de 15 milhões de brasileiros desempregados. Chegamos a 14,9 milhões de desempregados. Sim. Na época tínhamos 14,3 milhões de desempregados. Né? Então, quer dizer, chegou naquele patamar. Né? E agora você está dizendo que existe uma perspectiva de a curva se inverter e no segundo semestre empregarmos 800 milhões de brasileiros. Isso mesmo. Eu acho que é 800 mil brasileiros, Carubino. 800 mil brasileiros, né? Próximo de 1 milhão. Específico, Sete, eu queria que você entrasse já. Quem vai começar primeiro a empregar a indústria, com essa vacinação caminhando muito bem? A indústria. E todo mundo sabe que quando a indústria recupera, ela paga os melhores salários. Os melhores salários de mercado de todos os setores é pago pelo setor industrial. Por várias razões, é característica do setor. Então, nós devemos ter uma recuperação a partir da indústria. E, em seguida, a partir de serviços. Né? Entenda-se que serviços, por exemplo, turismo. O turismo já há um cenário, e a gente acompanha, quem acompanha pela televisão, já acompanha que veja que já estão começando a formar grupos de viagens novamente, principalmente para a Europa, né? Isso internamente no Brasil também vai ter. E o pessoal de terceira idade, idade. Já está vacinado há mais tempo. Isso. Gostaria que você comentasse sobre isso também. Sim, a observação está correta, Carolina, porque a gente percebe que como a terceira idade já foi vacinada, e muitas vezes já com 2 doses, o grau de proteção é maior, já começa a ter um movimento. E como lá fora, né, na Europa, Estados Unidos, também todo mundo vacinado, e a gente tem assistido jogos, quem tem assistido jogos da Eurocopa, vê claramente os estádios já estão com 40%, 50% da lotação autorizados. Só entra no estádio de futebol quem faz o teste dá negativo que foi vacinado. Então existe pré-requisito. Existe pré-requisito, pega, todo mundo vai pegar. Parece que no final da Copa América, que vai ser realizado, inclusive, nós estamos gravando hoje, né? Sim. Já está aprovado 10% pela Comebol, né? Isso. Presença de público na final Brasil-Argentina, né? Isso. A final da Copa América será hoje à noite, está autorizado 10% no mesmo esquema. No mesmo esquema, da capacidade do estádio. Então, quando a gente vê esses sinais, a gente vê uns sinais de que, graças a Deus, o processo da doença está sendo vencido. Está sendo vencido, né? Graças a Deus, né? Um esforço muito grande. E na medida que a doença vai sendo controlada, vencida, o movimento econômico acontece. Os reflexos. Os reflexos todos, e acontece o movimento econômico. Então, nesse sentido é que eu tenho dito que o turismo deve recuperar significativamente no último trimestre deste ano. Acho que volta, principalmente o turismo de terceira idade. Está falando em outubro, novembro e dezembro. Muito. O cenário é esse, a previsão. Então, se você juntar tudo, olha, serviços se recuperando, indústria se recuperando, comércio podendo abrir mais livremente, sem essa questão toda da aglomeração sendo controlada e todas as outras proteções da Covid sendo mantida, como máscara, gel, etc., é possível a gente ter um cenário de recuperação. Por isso, há um grande otimismo no país de que a gente vai chegar a 5% de crescimento recuperando o ano passado. Sete, eu queria entrar agora em relação aos aspectos políticos desse crescimento da economia. Sim. A economia interferindo, os aspectos políticos, sabemos que tem uma CPI da Covid em alta tensão, né? Caminhando lá em Brasília, que tem um propósito político muito claro. Sim. Queria que você comentasse sobre isso. Sim. E o que isso tem refletido na economia. Sim. Que reflete, Sim. diariamente reflete. Vai um lá depor, o mercado mexe. Né? Eu queria que você comentasse sobre os aspectos políticos, inclusive sobre a eleição. Sim. Que 2022 tem uma eleição e o governo tem que se mexer rapidamente. Por quê?
porque a oposição já começou a se mexer. Então, Carolina, é uma pena que isso aconteça no país, né? Independente de falar em nomes de políticos, Exato. nem lado, nem partidos, é uma pena que isso aconteça no país, porque, de novo, se isso acontecer, esse cenário todo que nós falamos pode ser altamente prejudicado. O grau de confiança que hoje aumentou muito, o grau de confiança tanto do empresário quanto do consumidor, ele vai diminuir e as pessoas não vão consumir, o empresário não vai investir. Lamentavelmente, o país mostra, mais uma vez, um sinal de subdesenvolvimento, né? Isso é subdesenvolvimento cultural, subdesenvolvimento político, né? É uma pena isso aí para o país, né? Mas estamos correndo esse risco. Na verdade, o maior risco para 2022, de crescer mais ou menos do que eu falei aqui, são as eleições. Se você olhar assim, a opinião dos empresários, por exemplo, que são os que, na verdade, acionam a economia do país. Os protagonistas. Né? E o consumidor consome com o benefício disso tudo, gerando emprego. E o maior risco que eles colocam para 2022 são as eleições. Sobretudo se continuar como quadro atual e houver uma polarização. Então, novamente, nós estamos na mão de políticos, né? É aquela velha briga esquerda-direita, aquela vibra de que eu sou melhor que você e, na verdade, ninguém pensa no povo. A grande verdade, ninguém pensa no povo, ninguém pensa na população. Você pode ter certeza. Eu sou diretor de uma grande empresa, eu vejo isso todo dia nos trabalhadores. O que o trabalhador brasileiro quer é trabalhar. Ele quer trabalhar, ele é um sujeito honesto, ele é um sujeito decente. Ele é um sujeito comprometido com as causas. Ele quer trabalhar. E produzir. Ele quer trabalhar, quer ganhar o seu salário, quer viver bem a vida, quer ser feliz com a sua família. Esse é o perfil do trabalhador. Aí vem os políticos, de direita e de esquerda, tentando trabalhar a cabeça deles diferente. E a economia vai para trás, cria um clima cria um clima de insegurança, né? De incerteza, ninguém investe e ninguém consome. Então, eu penso, Carolina, como você colocou, qual o impacto das eleições? Muito grande. Sobretudo do jeito que está ficando, né? Do jeito que está ficando. Está caminhando. E se tiver uma CPI com proposta de impeachment, pior ainda. A gente teve impeachment recente, sem aqui querer discutir o mérito desse impeachment, mas o país parou. O último ano e meio da Dilma, independente de partido, o país parou. Nós tivemos nos 2 últimos anos da Dilma uma recessão de 3,5% 2 vezes. Nós tivemos o ano passado uma recessão de 4%. Soma tudo isso. Soma tudo isso. Então é isso que eu digo, o país vai para trás. Né? Falta maturidade política para nós. Enquanto o primeiro mundo está crescendo lá 9%, igual a China, por exemplo. Né? A China está crescendo 9%. 9%, quase 10%. Sim, voltou aos patamares anteriores da pandemia. Então, por quê? Porque eles protegem o país. Ao invés de interesses político-partidários, seja de esquerda ou de direita, pessoais, né, de jargões já velhos, conhecidos, que não resolvem, não resolveram, eles protegem o país. Eles são patriotas. Eu acho que isso que é importante. Então, falta isso para os políticos brasileiros, não falta isso para o povo, falta isso para os políticos, não falta isso para o empresário também, falta para os políticos. E isso pode atrapalhar, sim, 2022. E a CPI também, né, Sérgio? A CPI é uma carta marcada muito claramente sobre o aspecto político, né? Qual é o grande objetivo dela. Né? Isso ficou claro. Para quem acompanha um pouco de política, a CPI tem bola marcada. Na verdade, é pedir um impeachment do presidente e tal. Talvez a CPI da Dilma também tivesse bola marcada. É isso que eu quero dizer. Nós trabalhamos o lado político de forma vingativa, né, de forma agressiva, com mentiras, né, com ilusões que não acontecem depois. Os governos dos últimos 20 anos estão aí para mostrar isso. Não aconteceu quase nada, o país parou. Então, novamente, essa imaturidade dos políticos, era a falta de consciência do político que pode trazer alguns problemas para o Brasil em 2022. Isso está na pauta, isso está no cenário, eleições. Sete, perfeito, né? Discutimos aspectos econômicos, você avaliou muito bem o primeiro semestre, terminamos agora, de 2021, projetou algumas coisas, alguns indicadores para segundo semestre de 2021, e comentou com muita propriedade a questão dos impactos políticos que possa advir aí, especialmente das eleições e também da CPI. Né? Eu queria entrar agora no segundo bloco nosso, né? Falando sobre aspectos financeiros.
Sabemos que a economia está diretamente ligado com o mercado financeiro, né? E você, como grande consultor, uma pessoa com uma experiência muito grande, diretor de uma grande empresa na área de alimentos, né? Que é a Mesane Alimentos, podemos falar, que é o nosso patrocinador aqui, né? Eu queria que você entrasse nessa seara agora, falando sobre os aspectos financeiros em relação a dólar, PIB, Selic, inflação, IPCA, IGPM. Nós estamos aqui com o último relatório Focus, né? A população que atua no mercado popular, os investidores que atuam no mercado financeiro, têm migrado bastante para a Bolsa, né, diante do cenário de queda de juros da Selic no primeiro semestre. O governo derrubou a Selic a 2%, a inflação começou a inversamente subir, o Banco Central, de maneira bem rápida, subiu novamente a Selic, estamos a 4,25 agora, com projeção de 5% para dezembro. Eu queria que você entrasse nesse nível de análise agora. Sim. Olha, Carolina, sob o ponto de vista financeiro, nos últimos 5 anos tem havido um movimento favorável da população brasileira em relação às bolsas de valores. Nos últimos 3 anos, várias pessoas entraram na bolsa. Estima-se que 3,5 milhões de brasileiros que não aplicavam em bolsa ou no mercado financeiro passaram a aplicar. Isso é um sinal de que o comportamento médio do consumidor está começando a dar valor à bolsa de valores. Porque há um paradigma muito grande, né? Porque as notícias da bolsa, elas são profundas. Quando a bolsa cai ou ela quebra, todo mundo dá essa notícia. Quando ela sobe, é muito raro. Então, o que acontece? Quando o consumidor passa a ver que ele está tirando o dinheiro da poupança dele, que não rende nada, não rende nem a inflação. A poupança no Brasil nos últimos anos não rende nem inflação. Quem tem dinheiro na poupança sabe disso. Veja lá no final do mês quando que o banco acredita para você. É quase nada. Só uma observação, Sete. Primeiro semestre, a poupança, ela repôs apenas e tão somente 63% da inflação. Sim. No primeiro semestre. Pra você ter uma ideia. Se alguém tinha lá R$1.000 aplicado e repôs só 60% da inflação, ele perdeu 40%. Exato. Então, você imagina isso ao longo do tempo, quanto significa. O seu dinheiro vira pó, né? Ele desgasta, desvaloriza de tal maneira. Então, nesse sentido, há um movimento no mercado, né? No mercado e na sociedade brasileira, Carobino, de que a gente tem outras variáveis para poder olhar e aplicar. Uma delas é bolsa de valores. Então, muita gente está tirando dinheiro da poupança e aplicando em renda fixa. A renda fixa hoje, títulos do governo, ele rende a inflação ou a taxa Selic. Exato. Então você não perde. De alguma maneira você vai ficar igual à inflação ou à taxa Selic. Hoje nós estamos em 4,25 ao ano. 4,25 ao ano. Portanto, você vê que muito parelho com a inflação. Não perde, a poupança você perde. E segundo lugar, eu aprendeu a entender que quando eu aplico em bolsa, além de eu estar valorizando o meu patrimônio e posso ganhar, eu também estou aplicando no setor produtivo. Exato. Muita gente acha que bolsa é só setor especulativo. Não é setor produtivo. Não vou citar nenhuma empresa, mas tem muitas empresas boas na bolsa. Quando eu aplico em qualquer uma delas, seja no ramo elétrico, seja no ramo de consumo, seja no ramo das pequenas empresas, seja no ramo do agronegócio, eu estou aplicando recursos numa empresa que vai usar esse dinheiro para aumentar, construir uma fábrica. Naquele segmento específico. E se der resultado, como geralmente dá, eu ganho, porque há a valorização das ações e há a distribuição de dividendos. Os dividendos é o lucro que as empresas de bolsa distribuem para os seus acionistas. Sete, eu queria fazer uma vírgula, um ponto e vírgula, e você falou de dividendos. É importantíssimo quando nós estamos comentando Sim. o mercado financeiro, especificamente Bolsa de Valores. Sim. O governo está com a reforma tributária. Sim. O Paulo Guedes está com a proposta de taxar dividendos, né? Inclusive, hoje eu li de maneira muito clara, ele comentou que o mundo taxa dividendos de 20% a 40%. Sim, o Brasil zerou esses dividendos. Sim. Eu queria que você comentasse, já aproveitando isso, você explicou muito bem o que é o dividendos, né? Onde ele entra limpinho na sua conta, né? É a distribuição de lucros da empresa. Quando você compra um papel, uma ação na bolsa, além da valorização no mercado secundário,
obviamente você vai ter a distribuição do lucro dessa empresa. Sim. E aí o governo agora, com a reforma tributária, vem com essa de querer tributar de 20% a 40% esses dividendos. Comenta um pouquinho sobre isso, Sete. Queria comentar, e já que você tocou na reforma tributária, eu vou abordar um outro assunto que vem junto, está vindo aí no escopo. Então, o Brasil era o único país que pagava rendimentos sobre capital próprio. O mundo inteiro não paga sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio. Isso não existe. O que significa isso, Sete? Então, significa que a empresa, quando coloca capital dela, ela pode cobrar um juros dela ter investido o capital ali. Então, isso não existe. Se a empresa coloca um capital, é dela, é dos sócios, do sócio majoritário, que tem o maior interesse em fazer aquilo render. Exato. O Paulo Guedes, nessa reforma tributária, tirou isso, porque nós somos o único país, preste atenção, o único país do mundo que pagava juros sobre capital próprio. Mas tinha um benefício para as empresas também. Sim, então. Tinha um benefício. Do outro lado da moeda, né? Sim, do outro lado da moeda. Então, aí qual a reforma? Porque nós temos que olhar que é uma reforma tributária. Para ficar igual, é melhor não reformar. Exato. Não vou reformar nada. Agora, a meu ver, o Paulo Guedes, nosso ministro da Economia, está tentando igualar o Brasil ao resto do mundo civilizado, primeiro mundo, o mundo que realmente sabe trabalhar as coisas. Então, a primeira coisa, ele tirou os juros de capital próprio. E os dividendos, não havia nenhum imposto de renda em cima do ganho de dividendos. E hoje ele está pegando o ganho do dividendo, que é exatamente aquilo que eu expliquei da distribuição das empresas, e tributando. Ele coloca uma possibilidade muito grande, Carolina, de ser 20%. 20% do que eu ganho, é 20% do que eu ganho. Então, se eu ganhei R$5.000 ou R$500, eu vou pagar 20% de imposto de renda sobre isso. A meu ver, como economista... Que hoje não paga nada. Hoje não paga nada. Zero. Não paga zero. A meu ver, como economista, se imposto foi feito para distribuir renda, está correto a visão do ministro, porque ele vai pegar esses 20%, que até então ninguém pagava, e ele concedeu um aumento do valor mínimo que as pessoas vão pagar imposto de renda. Hoje é R$1.900 quando você paga imposto de renda. Ele colocou para 2.200. Então o que ele fez? Ele distribuiu a renda do imposto. Ele está tirando de quem pode aplicar no setor maior, mas veja, não está tirando tudo. Está tirando 20% do seu ganho e jogando isso com a possibilidade de que o pequeno trabalhador que tinha isenção de imposto de renda até 1.900, o cara que ganhava R$2.000 de salário na empresa já pagava imposto de renda na fonte. Perfeito. Isso foi para 2.200. Então, ele jogou para o lado da classe mais simples. Isso em economia, a distribuição de renda, é exatamente esse um dos papéis dos impostos. Sete, só completando essa informação para quem está nos ouvindo, o Paulo Guedes afirmando e justificando essa tributação dos dividendos, que ele pretende, com isso, reduzir em até 10% o IRPJ das empresas. Isso. Ou seja, ele vai tirar dos dividendos 20%, vamos colocar 20%, mas ele está dizendo e afirmando, não conheço em detalhes a reforma, não conhecemos, que reduzem até 10% o imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, e se isso acontecer, faz parte do pacote da reforma, é outra medida, a meu ver, muito boa. Acertado. Porque, olha, quando você diminui o peso do imposto sobre as empresas, elas têm recursos para investir. Está incentivando a produção. É aquela máquina a mais que ele comprou, aquela campanha de propaganda e marketing que ela fez, aquela fábrica nova que ela construiu, aquela atualização tecnológica que hoje se faz necessária para efeito de aumento de produtividade, tudo isso ela vai investir. Não esquece que o país é um país globalizado, nós exportamos. E para exportar, eu tenho que ter qualidade e preço. Perfeito. E se eu sou defasado em tecnologia, eu nunca vou ter produtividade para ter preço competitivo com o Japão, com França, com Inglaterra, mesmo com China. Sete, a gente ficaria mais tempo aqui, viu? Vou até falar para o Henrique, de repente, um programa de 1 hora é pouco para falar com o professor Carlos Sete. Mas como a gente vem a cada 6 meses, é muito legal. Sim, são dados super atualizados. Sim. E o Henrique já nos sinalizou lá para a gente encerrar o nosso bate-papo, né? E eu gostaria, como sempre, que você passasse para o nosso telespectador aqueles aspectos, né? Aquelas recomendações de praxe
Sim. tanto sobre a ótica econômica, como a ótica financeira, para a pessoa física que está nos assistindo e para o empresário, microempresário que está nos assistindo também, em relação ao segundo semestre, os cuidados que nós devemos ter. Olha, Carobino, os cuidados que nós devemos ter para o segundo semestre, começando pela pessoa física, né, pelos consumidores que somos nós. Estamos altamente endividados. A mesma pesquisa Fox que nós citamos no início do debate aqui, da nossa entrevista, a mesma pesquisa diz que 58% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, qual é o endividamento que você tem? Principalmente cheque especial e principalmente cartão de crédito. Então, muito cuidado em não avançar na utilização exagerada desses dois fatores, porque são os que têm juros mais altos. Né? Cartão de crédito chega a 12% ao mês e cheque especial em torno de 8% ao mês. É muita coisa. Tem gente que entra no cheque especial e não consegue sair mais. Então você arrumou, na verdade, um sócio para você que é o banco. Mesma coisa se diga no cartão. Por quê? Porque são limites de crédito muito fácil de você usar. O cartão é muito fácil de você usar. Você usa a qualquer momento. Acho que nós temos que ter, então, um consumo mais racional, não um consumo emocional em cima de cartão de crédito e de cheque especial, mais racional. Então isso é um cuidado que eu peço. Outro cuidado com a inflação. A inflação está subindo muito, a sua conta de energia já subiu ou vai subir, né? A sua conta de água já subiu ou vai subir, o supermercado já vem subindo há algum tempo, né? A gasolina já subiu. Então, tudo isso é o dia a dia nosso. Qual o dia a dia do povo? O dia a dia do povo é o básico que ele gasta. Então, muito cuidado, porque a inflação está muito forte nesses itens. Portanto, seu salário vai sobrar cada vez menos. O seu salário defasou. Se você ganhava 2 mil, 3 mil, 5 mil, seja o que for, você já não compra a mesma coisa que você comprava há 2, 3 meses atrás. Então, muito cuidado, na verdade, um consumo racional em cima disso, tirar mordomias, tirar excessos daquilo do seu nível social, da sua classe social, tirar aquilo que você vê que não agrega valor, aquilo que não é essencial para você. Isso é um momento de crise, isso vai passar, mas nesse momento nós temos que ser economia de guerra, austeridade. Isso é o que eu recomendo para todo mundo. E para as empresas, né? Uma recomendação de praxe. Aí há dois momentos, principalmente para os pequenos empresários. Sentar em cima do seu fluxo de caixa. Seu fluxo de caixa é o coração da sua empresa. O que é um coração? O coração ele sobrevive da entrada de sangue e saída de sangue. Se cortar a entrada de sangue e saída de sangue, você vai ter um infarto. Então, o que é isso nas empresas? É o fluxo de caixa. O dia que secar ou diminuir a sua entrada de caixa, a sua saída continuar a mesma, você poderá ter um infarto na empresa, que é você ficar quebrado. Então, eu acho que é importante, fluxo de caixa, muito cuidado, mais do que nunca, com o mercado, ter sabedoria muito grande de como fazer a leitura correta de como ficou esse mercado no pós-pandemia, como você tem que trabalhar o cliente, sem perder aqueles fundamentos básicos de atendimento ao cliente, mas o que o cliente atual precisa, do que ele dá valor. Você tem que trabalhar a ideia do que o cliente dá valor no seu negócio. E cuidar de custos, né? Custos é uma coisa que você não pode abandonar jamais, porque o seu preço depende muito do custo. A forma como você está comprando a mercadoria, a forma como você tem seus custos fixos, que são o grande problema, aquele que eu não tenho como cortar e tenho que ter, como por exemplo aluguel, como por exemplo salários, como por exemplo estrutura administrativa, tudo isso são custos fixos que realmente pesam muito. É a minha recomendação básica no tempo que permite esse programa. Se gostaria muito de ter possibilidade de falar mais coisas. As empresas grandes, a maioria está aproveitando esse momento, porque elas já estavam capitalizadas, elas vão sair mais forte ainda. Mas é bom que elas saiam forte, porque elas vão gerar emprego, e o emprego é que vai fazer comprar da sua empresa que é menor. Sete, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no segundo semestre, iniciando o segundo semestre de 2021, com essa aula, né, que você conseguiu passar para o telespectador. Sim.
conseguimos analisar aspectos econômicos, aspectos políticos e aspectos financeiros, e essa inter-relação que existe, né, essa simbiose que existe entre esses três grandes elementos que impactam diretamente na vida do nosso telespectador. Tenho certeza que, com a graça de Deus, vamos nos reunir de novo aqui no finalzinho do ano, começo de 2022, e olhar um pouquinho para o retrovisor e falar como é que foi lá, como é que o SET avaliou o segundo semestre de 2021 Sim. e como é que nós caminhamos, né? Sim. Eu tenho certeza que a gente vai avançar, vamos caminhar forte aí para a vacinação. Esperamos que em outubro todos nós estaremos pelo menos com a primeira dose já tomada. Sim. E voltamos, né? Se não na plenitude, mas caminharmos forte aí para a economia se desenvolver novamente. Obrigado de coração pela sua presença, que a população de Bauru e região reconhece muito como um grande economista, um grande profissional que você sempre foi, e um professor da nossa graduação, da nossa pós-graduação, né? Você está conosco aqui na FIB. Obrigado, Sérgio. Nossa, prazer é meu de estar aqui, como sempre, nós sempre fazemos. Já faz aí 10 anos que a gente faz esse programa, aproximadamente. Caro Bino, nós vamos estar juntos, né? Não só Deus eu, quiser. mas vamos estar juntos. E, se Deus quiser, falar de um país melhor, de um país mais alegre e de um país que possa ser o futuro dos nossos filhos. Obrigado, Sérgio. Abraço. Muito obrigado. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua presença e audiência. Até uma próxima oportunidade. Tchau.